Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado este programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Hoje nós estaremos estudando a lição 11, desse quarto trimestre de 2023, onde tem como título geral Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Na semana passada, nós estudamos a lição 10, onde ela falava sobre o desafio da janela 1040, Creio que você acompanhou essa lição. Se você não pôde acompanhar, você pode acessar o nosso canal no YouTube, a Escola Bíblica Dominical SJP, e compartilhar com seus amigos, irmãos, aquele que precisa. Nos ajude a levar esse programa ao mais longe possível. O programa Escola Bíblica, ele tem como objetivo aqui as pré-aulas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui com dois companheiros de ministério que estarão nesta oportunidade conosco, trazendo aqui essa pré-aula da lição 11, aonde vai falar sobre missões e a igreja perseguida, Esse tema tão importante e atual também que nós estamos vivendo nesse contexto. Hoje está conosco aqui pastor Ismael, um prazer receber, a paz do Senhor. Muito bem, pastor Fábio, a paz do Senhor. Também quero cumprimentar o presbítero Rodrigo, Paz do Senhor, Deus te abençoe. E a você, nosso telespectador, você professor, você aluno, que o Senhor venha nos conceder uma linda aula para o nosso crescimento espiritual. Maravilha, também está conosco nesta oportunidade para comentar esta lição, nosso querido presbítero Rodrigo. Deus abençoe a sua vida, um prazer recebê-lo. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Ismael, prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Paz do Senhor, pastor, a todos os nossos queridos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos os nossos telespectadores. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos dar início nesse programa, nessa pré-aula. Eu creio que vai ser um momento de oportunidade também para nós que estamos aqui, para você, que é professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Queria já convidar aqui ao pastor Ismael que faça para nós a leitura do texto áureo. Muito bem, pastor Fábio, seguindo as suas orientações. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Rodrigo, faça para nós, por gentileza, a leitura da verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Nós temos também os objetivos da lição e são 3. Primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13 e 14, também no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Acompanhe a leitura da lição. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Muito bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe. Hoje nós estamos aqui estudando a lição 11, que vai falar sobre missões e a igreja perseguida. E a palavra-chave para nós hoje é a palavra aqui, perseguição, né? É uma palavra e um tema, na verdade, que acontece muito hoje nos nossos dias atuais. E temos aqui um comentário que diz assim: fontes especializadas atestam que aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição. E em muitas delas, a obra missionária é realizada nesse contexto hostil. Por isso, a presente lição parte de um estudo bíblico em Atos dos Apóstolos para mostrar que a perseguição religiosa se repete em muitos países na atualidade. Porém, eu queria destacar já aqui com os nossos companheiros, nós vamos falar na questão da perseguição num contexto, né, por amor, por seguir a Jesus Cristo. Nós sabemos que existe vários tipos de perseguição, mas nós estamos falando aqui, nós vamos falar sobre aquela perseguição por professarmos o nome de Jesus, por falarmos do amor de Deus, do Evangelho, da graça, né? E eu sei que muitos de nós, até nos dias atuais, e eu posso até dizer que nós mesmos que estamos aqui, já sofremos algum tipo de perseguição por professar, né, o nome de Cristo. E é um contexto interessante porque nos faz refletir, né? E nós vamos aprender aqui como identificar, porque às vezes algum tipo de perseguição ela pode ser por professarmos o nome de Cristo, não só dentro da igreja, fora da igreja, num trabalho, num lugar. Então há várias maneiras, né? E hoje nós vamos aqui trazer como exposição o livro de Atos. Vamos falar aqui também sobre a vida de Estevão, esse primeiro mártir. Mas antes de nós entrarmos aqui nos assuntos, eu queria já começar com o pastor Ismael. Pastor Ismael, já sofreu algum tipo de perseguição ou está sofrendo, né? Para a gente poder já começar aqui nesse contexto. Muito bem, pastor Fábio, muito boa a sua colocação. E eu meditando aqui agora, principalmente você, professor, aluno, né? Frisa esta palavra que é o textual, que ele diz assim, ó, e também todos. Interessante a palavra todos, né? Porque o Senhor Jesus, ele não direciona a perseguição a um grupo específico. E aqui ele coloca todos, né? Então, comentando a sua palavra, é bem verdade que nós passamos por perseguições, né? Não há nenhuma pessoa a qual aceita Cristo e não passa por perseguição. E aí é claro que já foi aqui também comentado, não são só perseguições do ponto de vista físico, mas nós temos perseguições emocionais, nós temos perseguições em palavras, e nós temos perseguições físicas, né, que nós vamos olhar no decorrer da lição. Mas, respondendo à sua pergunta, pastor Fábio, com certeza, né? E até nos dias de hoje, né? Já passou por algum contexto. E estamos até passando. E nós ficamos felizes porque o Senhor nos alertou, é todos. Então, quando nós abraçamos o Evangelho, nós precisamos estar preparados para que quando esse momento chegar, nós possamos fazer como Estevão fez, através da palavra, né, seguirmos as orientações. É bem falado, pastor Ismael, e já partindo aqui para o nosso querido cooperador Rodrigo, o texto áureo, ele vai dizer em 2 Timóteo 3,12, que todos os que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Não digo que será todo dia, todo momento, mas a gente já tem que ficar em alerta que em algum momento nós vamos sofrer, porque há uma força sobre nós,
Você já passou por alguma perseguição dentro da igreja, fora da igreja, quando foi levar a palavra? Quem sabe no trabalho nós somos muito hostilizados por professarmos e dizer que somos cristãos, Rodrigo? Sim, pastor Fábio, já sofri sim. Eu me lembro que assim que pouco tempo de cristão, o momento onde eu me converti, na escola, no ensino médio, foi me dada a oportunidade para mim estar levando uma palavra na formatura do 3º ano. E Deus colocou no meu coração para mim ler uma passagem em Romanos. E eu me lembro que quando eu comecei a ler a passagem, comecei a falar, atrás de mim tinha uma bancada de professores. E assim, foi audível, eles falaram, chega, para, não queriam que eu prosseguisse com a mensagem. Então eu senti ali uma espécie de perseguição ali, uma discriminação em relação à minha crença, à minha fé, né? Mas eu prossegui até onde ali eu pude e concluí a mensagem e tive no meu coração a certeza de que eu entreguei aquilo que Deus havia dito para mim fazer. Então, realmente, assim como o pastor Ismael, ele bem frisou, acho que todos nós, todo cristão, em algum momento da sua vida, ele passou ou irá passar por algum tipo de discriminação ou até mesmo perseguição. Eu me lembro, no começo da minha fé, eu aceitei Jesus, eu estava perto de completar 15 anos de idade, né? E eu vim de São Paulo para cá. Eu fiquei morando em São Paulo porque eu estava terminando um curso lá, fiquei morando com meus avós, mas meus pais estavam aqui. E quando eu vim para cá, né, minha avó materna estava lá também e disse assim, olha, você vai lá para o Paraná, mas você fica esperto que os seus pais agora são crentes, são bíblicos. Não, tranquilo, eu vou lá, vou visitar eles, né, o período de férias do colégio, de um curso que eu fazia na época lá. Tá? Mas eu voltei descrente e voltei crente para lá. Aceitei Jesus aqui. Eu me lembro que quando eu voltei lá para casa dos meus avós paternos, né, que eu estava morando com eles, quando eu cheguei lá e eu falei, olha, agora eu sou crente e aceitei Jesus. Eu me lembro que meu avô disse assim, o que você foi fazer, rapaz? Olha que problemão que você foi arrumar. Eu falei, não arrumei problema. Pelo contrário, eu ouvi que os meus problemas vão ser resolvidos e os problemas que eu tinha, os meus pecados, Jesus carregou sobre si e perdoou. Então agora é uma nova vida, né? E eu me lembro, e aí recém-convertido tive que ter muita sabedoria de Deus, embora não conhecia nada ainda da palavra, né? Estava no começo ali, era coisa de 2 semanas de fé, 2 a 3 semanas. Eu me lembro que foi... Mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu voltei para lá, foi procurar uma igreja da mesma que eu tinha aceitado a Jesus aqui, né? Eu me lembro que o pastor aqui, o presbítero Gesiel de Souza Fraga, né, o nome dele, ele diz assim, olha, quando você voltar para lá, você procura uma mesma igreja, não era a Assembleia de Deus na época, era a Igreja Presbiteriana Renovada, você procura uma igreja lá, fala com o pastor que ele vai te orientar nesse começo da sua fé. Ah, mas a gente passou, né? Eu passei no colégio, eu estava fazendo o Senai na época, e quando eu entrei no Senai, meus amigos falaram, mas e agora, você é crente? Como é que vai ficar as coisas? Não, continua melhor do que estava. Agora eu tenho certeza que você é salvo, né? Porque eu aceitei Jesus, mas como é que vai ser? Agora eu não sei, eu vou aprender, né? E eu desejo. Mas é assim a nossa vida, não é verdade? É assim. E a Bíblia vai dizer para nós aqui, já entrando na lição, no primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Eu já quero partir aqui ao cooperador irmão Rodrigo, né? A igreja nasceu num contexto de perseguição. Vai falar que Estevão foi, né, o primeiro mártir. Né? Diz assim aqui, ó, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Mas o próprio Jesus já foi perseguido. Já foi perseguido. Eu me lembro quando a passagem bíblica, onde Jesus estava reunido com seus discípulos, né, nas regiões ali de Cesareia de Filipos, ele levou para um lugar isolado e ele fala com os discípulos, fala com Pedro ali, né, fala que ele fala dele, né, que sobre esta rocha, sobre o próprio Cristo, edificarei minha igreja, a minha igreja. Ele usa pela primeira vez a palavra igreja, mas ali ele já estava vindo do contexto dos fariseus, saduceus, perseguidos. Rodrigo, a igreja vai falar, aqui vai dizer que a igreja nasceu num contexto de perseguição e traz para nós o contexto de Estevão. O que nós podemos já identificar nesse começo para nós?
Pastor Fábio, muito bem. Então a gente consegue observar, como diz Atos, capítulo de número 6, o chamado ali, o levantamento ali de diáconos. Dentre os 7 diáconos, Estevão, ele era um dos, né? E assim como eu havia dito na aula anterior a respeito da janela 1040, podemos observar que o Espírito Santo, ele é quem capacita o cristão, o fiel, para a obra, para o comissionamento missionário. Assim também como fez no ministério de Jesus, assim também, da mesma sorte, também com os diáconos. Inclusive isso era um pré-requisito para ser diácono, um homem cheio do Espírito Santo, né? E nós sabemos que a demanda ou a necessidade da diaconia naquele momento, a princípio, era em relação à distribuição de alimento das viúvas, né? Só que nós podemos observar na vida de Estevão que ele tinha, o Espírito Santo tinha capacitado ele para também uma obra evangelística. E podemos observar através do discurso dele, né, a ousadia que ele tinha. Quando ele falou a respeito de Cristo, falou para aqueles que estavam ali inquirindo, perseguindo ele por conta da sua fala, e disse ali com todas as letras que, olha, os vossos pais e vós têm resistido o Espírito Santo. Então, Estevão, a gente pode observar que ele era um homem cheio do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 6, versículo de número 8, né? E através desse poder, através do Espírito Santo, que ele é cheio de graça e poder, ele realizava grandes sinais e maravilhas diante do povo. Então, fazendo assim, muitas pessoas, assim como fizeram também com Jesus, o perseguiram, né? E Estevão foi levado ali ao Sinédrio, e a palavra de Deus vai dizer que os homens ali que o perseguiram, que estavam inquirindo em relação a tudo aquilo que ele estava falando, sobre Jesus, sobre a mensagem do Evangelho, as boas novas, fecharam ali, tamparam os ouvidos e resistiram duramente à mensagem de Estevão, e culminou aí também na sua morte, ali no seu martírio, né? Nós sabemos que isso foi através de suborno, muito parecido com o que houve também ali com Jesus ali. Então alguns chefes ali, líderes ali daquele povo, acabou que manipulou ali, falando que arrumou falsas testemunhas, falando que Estevão estava falando blasfêmias, falando contra o templo, falando contra a lei de Moisés, né? E acabou culminando aí no seu martírio, como aconteceu com Jesus Cristo. Então nós vemos que logo no começo da igreja, queridos alunos, professores, houve aí a perseguição, como o próprio pastor Fábio bem disse, o próprio Jesus ele foi perseguido, né? Então aí Estevão também foi perseguido e também foi o primeiro mártir da igreja. Queriam calar Jesus, né? Eles não... Esse novo, não vou dizer novo evangelho, mas as palavras de Jesus causavam constrangimento neles, né? Sim. A perseguição por expressar a sua fé. Hoje a perseguição a nível global, onde isso aconteça, né? A gente sabe que os países que compõem a janela 1040 são países que são bem difíceis, né? Muito do que acontece é escondido para... Eu me lembro que eu trabalhei um tempo, há muitos anos atrás, na missão A Voz dos Mártires, né? E é uma missão internacional que ela trabalha em vários países. Eu tenho livros, tenho relatos de situações terríveis, mas em nenhum momento o povo parou, né? Os irmãos pararam de ir, de batalhar e ir atrás. Mas nós sabemos que hoje a perseguição ela trabalha em 3 pontos. É uma perseguição religiosa, ela pode ser uma perseguição política e também pode ser uma perseguição cultural, né? A gente vê aqui que com esse martírio de Estevão, houve uma certa dispersão dos cristãos ali da Judéia, Samaria. Mas a gente vê que houve uma dispersão. Mas você sabe que eu estava analisando esse contexto, eu fiquei até feliz e olhei assim, isso é bênção de Deus. Porque essa dispersão, que para eles lá, os perseguidores, isso foi maravilhoso, dispersamos os crentes, isso foi uma oportunidade, porque se ramificou mais ainda a pregação do evangelho em outras cidades. Verdade. Essa dispersão prejudicou a igreja? De forma alguma, pastor. Pelo contrário, como o senhor bem disse, essa perseguição, o próprio Deus permitiu que isso acontecesse para que através dela o evangelho fosse pregado a outras nações, a outras culturas, né? Podemos observar ali no livro de Atos, no capítulo 8 em diante,
que com a morte de Estevão houve aí uma grande perseguição na igreja em Jerusalém. Então ali os discípulos, os cristãos, eles foram dispersos para outros povos, levando ali o evangelho para a Judéia, para a Samaria, e por onde eles passavam, o texto vai dizer que eles anunciavam o evangelho. Atos 8:4, maravilhoso, né? Saíram, foram dispersos, então a gente sai, né? Judéia, Samaria, mas não importa, onde eles passavam, saíam anunciando o evangelho, pregando Jesus. Isso aí foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade para que outros povos, outras nações conhecessem a mensagem do evangelho, né? E é interessante que o pai apologista Tertuliano de Cartago, ele diz que viveu entre o segundo e o terceiro século. Ele disse uma frase muito marcante, que diz assim: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Acho maravilhoso isso. Eu sempre falo que o sangue, eu sempre pensei isso, que quanto mais você matava os cristãos, parece que a igreja crescia, né? Porque não que a gente ficasse feliz com o martírio dos nossos irmãos, a gente sabia que por trás disso tinha um Deus agindo, não feliz com a morte, mas isso não impedia a igreja de crescer, de avançar, de progredir, né, pastor Ismael? Interessante, pastor, né, esse comentário, e aí eu até anotei aqui e fiz uma pergunta, né? Porque essa pergunta vai na contramão de uma realidade humana, e eu gostaria muito que você frisasse isso, meu caro professor, aluno, ou quem sabe você também pode até deparar com essa pergunta. Quando se levanta uma perseguição, a tendência não é, do ponto de vista humano, você se acuar. Nem desanimar, né? Desanimar, porque se alguém está te perseguindo lá no trabalho, né? Você, puxa vida, automático do ser humano. Você vai criar uma forma não de combater, mas de tentar recuar, de tentar voltar, ou de repente alguém bate com a expressão, né, forte na mesa, né? Não, então tá tranquilo. Agora, por que a igreja não? Né? Não porque... Aí eu fiz a pergunta, por que a igreja não parou? Por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsiona, é o Espírito Santo que faz. Então eu me direciono a você, quem sabe, né, como o pastor Fábio iniciou e fez uma pergunta muito interessante, quantas pessoas estão, né, passando por momentos difíceis de perseguição, mas eu tenho uma palavra do Espírito, você não vai parar. Mas por que você não vai parar? Porque o Espírito Santo não vai deixar você parar. Então o que aconteceu nessa questão, nesse ponto de vista da dispersação, desse ponto de vista aqui da perseguição, e aí eu me alegro, pastor Fábio, né, nessa pergunta e nessa resposta também, que o Espírito Santo está presente. Porque se o Espírito Santo não estivesse presente, impulsionando, eles não conseguiriam. Sim. E hoje esse Espírito Santo trabalha da mesma forma. O que nos impulsiona a estar aqui hoje, fazendo a gravação? O Espírito Santo. O que vai impulsionar daqui a alguns minutos a estar no culto? O Espírito Santo. O que vai impulsionar durante a semana, o que impulsionou ontem? Nós tivemos um culto maravilhoso, o Espírito Santo. Então, pastor Fábio, louvamos a Deus pelo Espírito Santo, né? Ou seja, em momento de perseguição, nós temos essa força dada por Deus, que é o Espírito Santo. Pastor Ismael, eu queria ainda continuar com o senhor um pouquinho aqui. Sim. Nós já vamos daqui a pouquinho pular aqui para o segundo ponto, que vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. Mas eu achei uma definição aqui da palavra perseguição, né, nessa atualidade nossa, bem interessante, onde diz assim, no subponto 3 do tópico 1. De forma geral, podemos conceituar, e eu queria que os nossos amados irmãos, você professor, aluno, anote. É muito importante você anotar, né? O objetivo desse programa é a gente trazer aqui a lição de uma forma um pouco mais resumida para você anotar, para quando você estiver na sua sala de aula, né, dando aula lá para os seus alunos, você possa ter um pouco mais de material e conteúdo para deixar a sua aula mais requintada, mais gostosa, mais dinâmica. Nunca se esquecendo de abrir oportunidade, né, para os alunos perguntarem, né, tirar uma dúvida. Eu sempre falo que dúvida não gera conhecimento. Então, deixe perguntar, mas para isso você precisa se preparar, né? E aqui a definição vai dizer o seguinte: de forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir.
torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Isso foi tudo e um pouco mais que Satanás, a gente não pode se esquecer disso, né? Através de pessoas que se deixaram ser usadas por ele, tentou calar, abafar a igreja, mas louvado seja Deus que a igreja nunca parou. Pelo contrário, né, pastor Ismael? A igreja sempre avançou porque ela tem um Deus que garante a sua existência. E ele disse em Mateus, se eu não estou enganado, 28, não sei se é o 19 ou 20, ele vai dizer, ó, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Interessante, todos os dias, né? Ou seja, nós iniciamos a leitura, ela está aqui, e também todos, né, serão perseguidos. E aí vem a palavra do próprio Jesus, mas fica tranquilo, eu estarei com vocês todos os dias. Não estarei só no domingo, não estarei só nas festas, mas estarei todos os dias. E aí vem a garantia dessa força do Espírito. No momento em que nós estamos passando por perseguições, no momento em que eles, né, no momento agora que a lição está nos identificando a questão aqui de Estevão, o Espírito Santo e o próprio Deus estava com ele. E hoje também está conosco, pastor Fábio. Eu até queria deixar para os irmãos, sim, você pode anotar aí no seu caderno, né, na sua anotação, ó, está em Mateus 28, o versículo, ele começa no 18 e termina no 20. Aqui para mim é a base, isso aqui é para toda a igreja, para todos. Nós não podemos dizer, eu não tenho muito a ver com missão, não. Nós todos estamos envolvidos, inseridos nesse contexto, nós fazemos parte, né? Até porque então a nossa igreja, a Assembleia de Deus, onde nós fazemos parte, é uma igreja missionária, né? A base nossa é missões. Mas no versículo 20, do capítulo 28 de Mateus, Jesus, palavras do mestre, ele vai dizer, ó, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele não pediu, ele mandou, né? Então, se você é serva de Deus, é um mandado para nós todos. Mas eu sou pastor, não importa. Desde membro até o nosso maior grau eclesiástico, que é pastor, é um mandado para todos nós. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Isso é importante para nós, né? Nos dá confiança e fortaleza, né, Rodrigo? Com certeza, e eu vou fazer das minhas palavras as palavras do missionário David Livingstone quando ele foi para a África. Quando falaram para ele assim, olha, você vai para lá e lá tem tribos que são canibais, você vai correr o perigo, eles vão te matar lá. Ele apontou nesse texto e falou assim, ó, amigos, essa é uma palavra de um cavaleiro, quer dizer, é fiel, eu posso confiar. Então a mesma coisa, essa palavra não muda, a palavra de Deus é inerrante, infalível e digna de toda aceitação e confiabilidade. Então podemos acreditar 100% nessa promessa linda e maravilhosa de Jesus. Pastor Ismael, nós já estamos entrando aqui no tópico 2, que vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. E o primeiro ponto vai dizer, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Aqui no Brasil também é perigoso, está sendo perigoso professar a fé, mas não é por causa disso que nós vamos deixar, né, de pregar o evangelho, anunciar. Lógico, nós não trabalhamos num contexto de briga, né, discussão, não. Nós só anunciamos o que está na palavra, correto? Interessante, pastor, e eu fico pensando, né, como vale a pena nós voltarmos um pouco a nossa mente, né, e termos a consciência do agradecimento a Deus. O tópico que o pastor Fábio fez menção da leitura, e ele mencionou mesmo a leitura, né? De forma geral, podemos conceituar, estou só aqui repetindo, né? As perseguições como ato de assediar, oprimir, etc. Então, ou seja, nós, na nossa nação brasileira, não passamos por isso. Nós temos hoje uma liberdade para louvar a Deus. A exemplo, hoje está acontecendo, né, uma grande festa ao público, olha que coisa linda, né, dos nossos jovens, mas nós precisamos, pastor Fábio, né, nos colocar no lugar desses missionários, dessas pessoas que hoje, no decorrer de todo esse mundo, passa por perseguições que nós não passamos. Então, vale ressaltar, você aluno, professor, um momento de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela liberdade que temos ainda hoje de orar,
de glorificar o Senhor, porque as perseguições virão, e muitas das vezes elas virão de forma mais severa, pastor Fábio. Mas hoje, graças a Deus, e a gente percebe muitas das vezes, né, eu diria assim, um olhar um pouco tímido para isso, né? Então, mas é bom nós refletirmos. Sua pergunta foi muito interessante nesse sentido, né, de agradecer. Aqui agora nós estamos mudando completamente esse foco e voltando para o agradecimento a Deus pela oportunidade de servi-lo aqui na nossa nação brasileira. Eu até, eu não sei se vocês concordam comigo, eu tenho visto que hoje no Brasil, vamos falar da nossa pátria, né? Nós até não estamos sofrendo uma perseguição assim direta, né? Embora a gente veja situações que demonstram ser perseguição. Mas está havendo uma perseguição no Brasil, um cerceamento, né? Está sendo sorrateiro e silencioso, que é através de leis que estão sendo criadas atualmente, votadas, para que daqui a um tempo comece essa perseguição direta, né? Em locais privados, como as nossas igrejas, locais públicos, como agora estamos tendo um evento. E se nós não nos atentarmos para isso e também não tivermos os nossos representantes que estão de acordo com a palavra de Deus, a gente pode sofrer sanções, esse cerceamento daqui a um tempo. Inclusive, nós vamos falar agora aqui no subtópico 2, sobre a Coreia do Norte, né? Que é uma nação assim muito fechada ao Evangelho. Eu queria que você comentasse um pouco, Rodrigo, sobre essa Coreia do Norte. Eu tenho alguma coisa para mencionar? Eu só queria mencionar, pastor Fábio, o senhor fez esse comentário muito interessante, né? Que é notável que a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 6º, assegura a inviolabilidade da liberdade da consciência e crença, garantido o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, ou seja, glorificamos a Deus por isso, né? Nós temos hoje um certo amparo dentro da nossa Constituição, mas é o que eu falei, eles estão querendo mudar isso através de leis. É verdade. Leis, decretos, né? O decreto obriga daqui a um tempo ter que votar diretamente, isso passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, e são as pessoas que você votou. Eu votei, que estão lá nos representando, para o bem ou para o mal, né? Então, Rodrigo, fale para nós um pouco então sobre essa Coreia do Norte, que é uma nação muito fechada ao Evangelho. Bom, a Coreia do Norte, né, ela é uma nação a topo do ranking aí de dificuldade de pregar o Evangelho, é uma nação muito fechada, né? O regime lá é extremamente comunista e extremamente fechado. E existem algumas coisas, né, que é interessante falar aqui, que às vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que a pessoa ela não pode, o cidadão ela não pode fazer na Coreia do Norte. Eu vou citar algumas delas aqui, claro, além de pregar o Evangelho. Eu ouvi umas esses dias atrás, eu falei assim, meu Deus, se 30% do que foi falado for verdade... Olha os cristãos lá, só o Espírito Santo para ajudar mesmo. Só o Espírito Santo. Mas conte para nós aí. Pastor, é verdade. Olha, primeiro, ver filme ou série estrangeira é proibido. O pessoal não pode assistir. Somente coisas da Coreia do Norte. Coisas estrangeiras, coisas do Ocidente, elas não têm noção, elas não podem ter acesso, elas são proibidas de ter acesso. Tirar foto também não pode. Não tem acesso à internet. Também não tem acesso à internet para saber o que acontece fora aí das fronteiras norte-coreanas, né? E existe um culto à personalidade em torno da família Kim, né? Então existe um culto, eles são praticamente divinos para eles ali. Então existe... Diz que no dia da morte desse lá o fundador, se for pego alguém rindo, nesse dia já é preso, né? Já é preso. Então a coisa é séria. Às vezes a pessoa ela não tem noção quando fala de comunismo, quando fala de perseguição, mas as coisas lá são extremamente sérias, né? E apenas a imprensa local com as notícias do país são liberadas. Então não é uma imprensa livre, como nós temos aqui, que é um jornal ou uma emissora pode propagar ali, pode divulgar uma notícia, né? Não, tem que ter autorização do governo e tem que ser sobre a Coreia do Norte.
E sempre, claro, notícias que eles apoiem. Se for alguma coisa que eles não querem que passe, não pode lançar na televisão. Então é algo totalmente fechado, sério, né? E o que acontece com os cristãos agora? O que acontece, né, que é o ponto aqui da lição, do nosso estudo, né? O que acontece com o cristão? O cristão, quando ele é descoberto pelas autoridades norte-coreanas, eles são enviados para campos de trabalho forçado, minas de carvão. Eles são obrigados ali, eles são levados ali como prisioneiros e não políticos. E não somente eles, a família também, porque para eles a família é co-participante do crime. Então, para eles, como professar uma fé que não seja do ideal deles ali, é um crime, algo que deve ser punido. Então, a pessoa que é pega, um cristão que é pego ali, ele é levado para o campo de extermínio ou campo de concentração, trabalho escravo, e também quando não são mortos e suas famílias também sofrem o mesmo destino. Então, olha só toda a problemática com os nossos irmãos cristãos lá no Coreia do Norte. Eu ouvi esses dias atrás, estava fazendo um estudo, né, sobre seitas, heresias, né, e algumas religiões. Aí entrei na questão de países e eu ouvi falar que na Coreia do Norte, né, e eu achei muito assim, muito triste isso. Pega um cristão, não só ele paga, como toda a sua família paga pela sua decisão, né? E a gente conhece vários relatos de vários irmãos que não negaram a fé. E por isso foi executado ele, foi a família, né? Isso é o que a gente acaba descobrindo, porque na maioria das vezes isso não é aberto, né? A mídia não entra, não tem acesso, você não pode sair do país, é um país totalmente fechado, né? E a gente às vezes reclama aqui no Brasil da atual liberdade que nós temos de ir e vir, o direito do ser, né? Eu acho que a minha liberdade, ela termina onde começa a sua. A gente tem essa liberdade para ir e vir, e hoje temos a oportunidade de estar em 3, 4 cultos na semana e nós não vamos. Não vamos por uma dor de cabeça, uma dor na unha do pé, né? E eu já fui eu tive experiências, coisas simples de não estar bem naquele dia, uma dor de cabeça, situação, mas eu vou pro culto. E quando eu estou lá, eu sou curado por Deus, eu sou renovado. Amados, nós temos uma liberdade no Brasil, né? E nós temos que valorizar isso. Com certeza. Mas a gente vê muita gente querendo ser missionário. Eu quero ser missionário. E é louvável a Deus. Mas o missionário, ele precisa primeiro ser chamado por Deus, não pela sua vontade. Direcionado por Deus, não por ele. Porque senão nós vamos querer nos direcionar para países muito bons. Não é verdade? Ninguém quer ir para Israel agora, né, nesse período. Ninguém quer ir para a Coreia do Norte. Ninguém quer ir para o Vietnã, que é um lugar terrível. E eu tenho um relato. Eu tenho um livro sobre a tortura do pastor, me fugiu o nome dele lá, que é o fundador da Missão Voz dos Mártires, ele tem um livro chamado Torturado Richard Wurmbrand, uma coisa assim, me fugiu o nome, né? Ele escreveu um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, ele fala muito sobre o Vietnã. Estava uma igreja toda reunida, os membros cultuando, tal, chegou aquelas forças de opressão local, milícias, tudo ali, e trancaram a igreja e tacaram fogo na igreja com o pessoal lá dentro. E nesse livro tem as fotos lá mostrando. E os que não foram queimados, quando tentaram escapar, foram decapitados, né? Fazendo a obra do Senhor. Aí, missionário, ninguém quer ser assim. Ninguém quer ser. Ninguém quer pagar esse preço. Verdade. Não é verdade? Verdade, professor. Mas a Coreia do Norte é um país que Deus ama ela, Deus ama esse país, Deus ama todas as vidas que tem lá. E é nossa responsabilidade, aprendemos já nas lições passadas, enviar missionários, sustentar missionários. Quando a gente fala missionários, não é só o missionário, é ele com a sua família, em casos que ele vai com a família, né? Pastor, e o tema, o tópico 3 vai falar para nós aqui, pastor Ismael, como ajudar a igreja perseguida. Primeiro precisamos conhecer a gravidade da situação, né? E temos que ajudar, não é verdade? E é interessante que essa ajuda, ela pode até pairar, como paira na mente de muitas pessoas, até na minha. Como fazer? Sim. Qual arma, qual situação, ou seja, aonde buscar? Porque quando você começa a olhar por esse prisma, a sensibilidade, né? Quando nós começamos a agradecer, se colocar no lugar daquele missionário, daquela pessoa que está passando por dificuldade, é automático, pastor.
que vem aquela sensibilidade, aquele sentimento do que eu faço, né? Exato. Se pegar um carro agora e ir para lá, pegar um avião, eu estou chegando aí. Não, a própria Bíblia vai dar a direção. E a direção é simples, qual é? Orar. Mas orar com sentimento. Ou seja, de repente não é aquela oração, não vou fazer a minha parte, então Senhor abençoa agora. Não. Orar com sentimento é completamente diferente, porque a Bíblia nos respalda a oração, e a oração tem poder. A própria mesma palavra diz em Tiago 5,16, que a oração de um, se nós pensarmos nesse texto, é a oração de um. Ele não está dizendo no nosso ministério, né, que nós temos hoje o círculo de oração, que é bênção. Ele não está dizendo a oração do círculo de oração, ele não está dizendo a oração do grupo de louvor. Ele está dizendo da oração sua, professor, a oração sua, aluno, vai fazer uma grande diferença. Aí vem uma pergunta: nossa, minha oração, a sua, né? Quando nós nos colocamos e apresentamos essas questões, como foi mencionado aqui, parabéns ali ao nosso companheiro Rodrigo pelas informações, né? E do ponto de vista da liberdade negativa, mas se orarmos nesse ponto, Senhor, abra a porta do Evangelho. Qual foi a lição de número 9, né, que se não me foge a memória agora aqui, que fala sobre a oração, né? Até nós fizemos essa, acho que foi a 9, né? Ou seja, que nos ensinou nesta oração. A 6, fala orando, obrigado, contribuindo e fazendo missões. Lição 6. Muito obrigado, pastor Fábio. Pastor Fábio então nos informou, lição de número 6, né? Que fala da oração. Agora ela volta na lição de número 11, dizendo o segredo é esse. Eu tenho um livro lá em casa, um estudo, que vai falar sobre o poder da oração e do jejum. Mas por que orar é importante? Mas por que nós temos que orar? A igreja tem que orar. Imagina Deus vendo a sua igreja, o corpo de Cristo, todo reunido, junto, em torno de um propósito. Deus vê a união. Sim. Né? Deus precisa da oração para agir? Deus não precisa da oração para agir. Deus precisa da minha oração para agir? Não. Mas quando Deus vê a sua igreja em torno desse propósito, Ele vê a união. Ele vê a direção da igreja. Né? E Ele quer isso. Ele quer ver o seu povo unido em torno de um propósito, de uma razão, de um objetivo, aquilo que Ele deixou estabelecido. E há poder, né? Na oração, no jejum, né? Tão deixado hoje de lado. Principalmente para quem deseja fazer a obra missionária. Né? E eu queria aproveitar aqui, Rodrigo, conhecendo a gravidade da situação, nós já estamos caminhando aqui para o fim, nós precisamos conhecer a gravidade, como o pastor Ismael falou, né? Orando, às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos orar, interceder, ajudar, né? Você falou no começo do programa aqui sobre a necessidade a gente falou sobre Estevão, o primeiro diácono, né? Sim. Mas foi uma necessidade daquela época, por quê? Porque os discípulos estavam precisando se dedicar ao ministério da palavra. Mas com isso a intenção e a preocupação, mas nós não podemos deixar de atender as viúvas, os órfãos. Sim. Então vamos levantar diáconos aqui, né? Sim. Nós precisamos conhecer a gravidade da situação da obra missionária para poder agir, e temos que agir de alguma forma, né? Com certeza, pastor Fábio, e observando aqui nesse breve momento, nesse breve estudo, reflexão que nós estamos fazendo aqui, nós já podemos observar a gravidade, né, da situação, por exemplo, dos irmãos que estão sofrendo lá na Coreia do Norte, que é complicado a gente falar de coisas que a gente não está ali presenciando, né? Como já foi dito aqui, a gente tem aqui no país, nosso país, pela graça de Deus, essa liberdade de cultuarmos, de estarmos no culto, adorarmos ao Senhor, mas muitos países, como por exemplo foi citado a Coreia do Norte, eles não têm isso. Então agora que a gente observa, a gente consegue identificar o problema, o que nós precisamos fazer, né? Eu gosto muito de uma frase que o fundador da Voz, a Voz dos Mártires, ele disse, Richard Wurmbrand, né? Ele disse assim, odeiem os sistemas maléficos, mas amai os vossos perseguidores. Amai as suas almas e tentai conquistá-las para Cristo. Então é interessante também a gente saber identificar o verdadeiro problema, que nós sabemos que é espiritual, que é Satanás, e que ele só está usando pessoas. Mas aquelas pessoas que estão ali perseguindo, igual esse líder lá da Coreia do Norte, o Kim
Kim Jong-un. Kim Jong-un, obrigado, pastor. Um nome bem complicado, né? Ele é uma alma. Ele precisa ser ganha para Cristo também. É cruel o que ele faz, o que ele acredita, tudo isso é ruim, é claro que é, mas é uma alma que também precisa ser conquistada para Jesus, né? Nós não, como o próprio aqui fundador disse, e o próprio Jesus também disse ali em Mateus 5, 43 e 44, ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu falei um dia na escola bíblica, né, dando uma aula, né, para os nossos amados irmãos, eu falei assim: amados, você imagina que nos últimos momentos da sua morte, ali antes de morrer, lógico, diz que ele não tirasse a sua vida, né? Porque quando a pessoa que tira a sua própria vida, não precisamos nem entrar nesse detalhe. Mas antes dos seus últimos momentos que antecede a sua morte ali, o próprio Hitler, ele tivesse se convertido mesmo, né? A sua conversão fosse através do arrependimento, não por medo. Tem muita gente achando que está se convertendo a Deus, mas ela está com medo de ir para o inferno, né? E o medo de ir para o inferno não é arrependimento, então não gera salvação, né? A Bíblia não ensina isso. Sim. Mas você imagina se o Hitler ali nos seus últimos momentos de vida, geralmente ele se arrepende do que ele fez e ele aceita Cristo, ele ia para o céu? Muitos irmãos, não vai, o homem fez isso. Ô, irmão, claro que vai. Por isso se chama graça, é um favor que não merecemos. Né? Mas tem que ser um arrependimento, tem que ser uma conversão por arrependimento, não por medo. Não por medo. Tem muita gente hoje se arrependendo por medo. Nos seus últimos momentos ele está com medo de ir para o inferno. Ah, não, eu quero aceitar Jesus. Mas Deus sabe que no seu coração ele não se arrependeu da sua vida. Não foi um arrependimento para conversão. Sim. Foi um arrependimento para não ir para o inferno. Né? Para não ter que pagar o preço, porque vai ter que pagar. Né? Então a gente tem que orar por esse ditador e outros que tem aí, né? Que a gente conhece aí, que a gente ouve falar tudo, né? O pastor Ismael falou aqui sobre a necessidade de orar, já foi mencionado, ore pela igreja perseguida. Temos que orar. No Brasil, fora do Brasil, na verdade. E tem resultado, pastor. Como tem resultado? É só nós olhar para nós mesmos. Quem éramos nós? Aí o resultado é prático, né? Por um exemplo, né? Não entrando em detalhe, não nesse ponto, né? Mas eu creio que quantas pessoas oraram por minha família, que outrora nós tínhamos centros de Umbanda, né? Ou seja, nós não tínhamos conhecimento da palavra. Então, quem sabe nós também não perseguia, não éramos perseguidores, né? Porque nós tínhamos uma visão dos cristãos. Esse pessoal não, né? E falávamos até mal dos cristãos. Onde estamos hoje? Eu morei em São Paulo. Ou seja, eu vim de São Paulo para cá para me converter. Eu morei em São Paulo na frente de casas de crentes que nunca pregaram o evangelho para mim. Eu precisei vir para cá 700 quilômetros para aqui me falarem do evangelho. Então, Você vê que lindo. Então, quando eu olho para esse prisma, eu penso assim, ó, nos dá mais garantia, né? E traz um fervor maior do Espírito. Continua orando, porque eu farei a obra, e é Ele que faz a obra. Na aula passada eu até mencionei na igreja, né, que pela misericórdia de Deus nós pastoreamos, como a contribuição, agora não nessa questão da oração, mas da contribuição, né, ela dá resultado. Se olhar para nós também, eu não sei quem que contribuiu para que Daniel Berg, o navio, viesse aqui para o Brasil. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não veio pelo vento, desculpa a expressão da palavra, né? Houve um, né? Houve um direcionamento do Espírito Santo, né? Houve um valor e etc. E o evangelho chegou a mim e mudou a minha vida. Glória a Deus. Então, ou seja, agora eu preciso agradecer a Deus. E se Deus deu a oportunidade de conhecer essa pessoa, para você que ofertou para o Daniel Berg no Brasil levar a palavra, nesse quesito que nós estamos comentando aqui de dificuldade, pastor, né? Nós passamos por tudo isso. Eu fiz a primeira pergunta do início da programação, achei muito interessante. Quantas pessoas não passam por luta, por perseguição em diversas áreas, emocionalmente? De repente você dorme com aquilo, acorda de madrugada com aquilo, né? A gente tem que ver que é um incentivo aqui, né, para os nossos irmãos. Com perseguição ou não?
temos que pregar o evangelho. Sim. Com perseguição ou não, temos que orar. Com perseguição ou não, temos que jejuar. Deus nos chamou para uma grande obra. Ele conta com a gente. Deus não precisa da gente. Porque também não pode bater. Não, Deus precisa. Não. Deus não precisa de ninguém de nós. Mas Ele conta com a gente. Com certeza. Ele conta com cada um de nós. Conta com você que está aí congregando, que é apenas um membro, né, de igreja e não quer nada com nada. Deus conta com você para fazer a obra dele. Né? Ah, mas eu não sou pastor. Não precisa. Precisa você se colocar na posição de ser usado por Deus. E aí nisso a gente entra no último aqui, né, que é: se envolva com a causa da igreja perseguida. Você não pode ir lá, mas vamos orar, vamos interceder. Se puder contribuir, contribua. Sim, pastor. Né? Ajude, na verdade. A gente tem que se envolver nisso. A gente não pode ficar achando que a salvação bateu aqui, fica aqui e daqui não sai mais, não. Jesus morreu por todos, né? Sim. Nós não somos calvinistas, né? Não, nós queremos que a salvação é para todos que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Não é verdade? Considerações finais, pastor Ismael? Fica a minha palavra de gratidão e incentivo. Continua orando, continua contribuindo e continua fazendo a obra do Senhor. Achei muito interessante a palavra do pastor, né? Deus conta com você, né? Ele conta com a sua força, Ele conta com a sua saúde, Ele conta com o seu intelecto para uma grande obra. Tenha certeza disso. O homem não é o centro, viu? Não pense que você é o centro. Tem alguns coaches aí que fazem palestras e cobram para palestrar, que ele diz que o homem é o centro. Não, tem até um hino do Davi Sassi que diz que Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro, nós não somos o centro. Nós, pela misericórdia, se somos o que somos, é pela misericórdia de Deus, não é verdade? Verdade. Rodrigo, suas considerações finais? Pastor Fábio, pastor Ismael e todos os telespectadores, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, eu acredito que uma palavra que cabe bem aí tudo isso que a gente falou, principalmente esse se envolver com a obra missionária, com a igreja perseguida, é amor. Então, se a pessoa ela não tem amor pelas almas, amor pelo próximo, ela não consegue orar, ela não consegue contribuir, ela não consegue nem mesmo ir, né? Então, é necessário. Se a pessoa ela é carente desse sentimento, dessa compaixão, é necessário buscar a Deus, é necessário pedir a Deus que Deus então venha colocar em seu coração esse verdadeiro amor, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o amor, né, se tivesse todos os dons, sem o amor ele nada seria, até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor isso não aproveitaria nada. Agora, só para finalizar aqui a minha participação, queria só fazer menção à vida de um missionário, Jim Elliot, do século XX, que eu achei muito interessante e prova assim de um amor fiel a Deus, né? E para com as almas do campo. Ele partiu de janeiro de 1956 para o Equador com mais 4 jovens para levar a mensagem do Evangelho. A tribo indígena dos Aucas, onde após uma emboscada provocada pelos integrantes dessa tribo, todos os jovens missionários foram brutalmente assassinados à lança. Agora, o que aconteceu? Depois deles terem sido assassinados dessa forma, as esposas deles, principalmente a esposa do Jim Elliot e também do Nate Saint, que era um dos pilotos missionários que foi para essa missão, elas retornaram para aquela tribo e elas continuaram um trabalho que os seus maridos eles começaram. Ganharam algumas pessoas, alguns indígenas ali para Cristo, inclusive aqueles que mataram seus maridos. E hoje, um deles é pastor naquela aldeia. E batizou a filha do Jim Elliot no rio que ele havia matado o Jim Elliot naquela oportunidade. Então, uma prova que um amor, né? Imagina só, a pessoa ela perdeu o marido e ela tinha uma criança, um bebê de 9 meses, assassinado à lança na obra missionária. E depois disso, ela voltar para continuar o trabalho do marido e ganhar a alma do assassino do marido para Jesus. E tem que ter um amor por alma, que sem amor não tem como fazer isso. Agradeço a oportunidade e fica aí para a nossa reflexão. O amor é fundamental. Por isso que a Bíblia diz, né? O próprio Jesus diz, né? Sem o amor, não tem como você fazer absolutamente nada, né? Meus irmãos, olha, é muito forte. Se a gente for contar os relatos e as histórias da obra missionária, irmãos,
né, o que aconteceu com cristãos no mundo inteiro, perseguidos, mortos, executados e tantas situações, mas isso está tudo registrado em Deus. Deus tem o registro de tudo. E na hora certa, Ele mesmo vai julgar, não é nós, tá? Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, não. A nós cabe orar e perdoar. Porque Jesus diz que aquele que não perdoa também não merece ser perdoado. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Mas se você não perdoa, você não merece perdão. A regra do Evangelho é estabelecida por Deus, né? Jesus diz que só merece perdão aquele que aprende a perdoar, né? Queridos, nós estudamos hoje a lição 11, né? Que falou, melhor dizendo, sobre missões e a igreja perseguida. Quero agradecer aqui ao pastor Ismael, que esteve conosco. Deus abençoe a sua vida, pastor Ismael. Quero agradecer ao cooperador irmão Rodrigo também, uma aula bem produtiva. Obrigado, Deus abençoe a sua vida, uma aula bem gostosa. Espero que esta aula seja bênção para você, meu irmão, meu amigo, professor, secretário, superintendente. E quero pedir a você, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Ajude a compartilhar esse programa nas suas redes sociais. Convide amigos, irmãos, vamos juntos, se inscreva se você não é inscrito, deixe o seu joinha lá no nosso canal, isso é muito bom para nós, nos ajuda a levar esse vídeo aqui, a pré-aula das lições da Escola Bíblica. Deus abençoe a sua vida. Para finalizar, quero dizer aos amados irmãos que na próxima semana estaremos estudando a lição 12, onde tem por tema o modelo de missões da igreja de Antioquia. Deus abençoe a sua vida. Pastor Ismael, uma rápida oração para nós, por gentileza. Oramos, querido Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra. Pai querido, oro, Senhor, pedindo a sua bênção ao pastor Fábio, a sua família, Senhor, e a sua história, o seu ministério. Pai, da mesma forma, o cooperador Rodrigo, Senhor, a sua família e todos, Pai, que estarão tendo a oportunidade de aprender a sua palavra através da programação. Fica a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Para finalizar, eu acho que foi Paulo que disse em uma das suas cartas, em tudo somos perseguidos, mas não destruídos, né? Irmãos, fique tranquilo. Deus está na frente dessa obra e se você está na direção de Deus, Deus vai te sustentar. Não importa o que aconteça. Podem tirar tudo de nós. Só não tirem a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor tem bênçãos para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, em nome de Jesus.